Eu vou expor aqui 7 grandes mitos do sobrevivencialismo. Mas não são mitos que são propagados especificamente dentro da comunidade da preparação de sobrevivencialismo. Esse vai até ser um tema para um vídeo futuro. Hoje eu quero tratar daqueles mitos que acabam convencendo as massas e que são propagados pela mídia, pelo cinema, pela Netflix, pela internet, e que acabam atrapalhando bastante no processo de conscientização das pessoas comuns. Existe o que eu espero não ser uma tendência de várias pessoas na internet dizendo que a preparação é uma farsa. Eu vou fazer aqui um jogo de mito versus realidade. Qual é a lenda propagada, o preconceito propagado e o que acontece na verdade, na realidade, na prática. E vou te demonstrar, através de argumentos, que não, a preparação não é uma farsa. Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. Antes de começar no conteúdo, eu quero fazer alguns agradecimentos. Quero expressar minha gratidão aos leitores dos meus livros e artigos, que além de estarem financiando o canal, estão participando ativamente do processo criativo e dando várias dicas e sugestões de vídeos novos. Quero agradecer também você, espectador aqui do canal, mesmo que seja de forma casual, mesmo que você não seja inscrito. Quero agradecer aos hypes, aos likes, aos compartilhamentos, mas principalmente quero agradecer os comentários e quero também fazer aqui uma ressalva. Existe todo tipo de pessoas em qualquer grupo social que você separar. E na cena da preparação e do sobrevivencialismo, é claro que essas características que eu vou apontar agora também vão ser identificadas. Acontece que é apenas a minoria. A maioria dos sobrevivencialistas preparadores que eu conheço pensam justamente de forma inversa. O primeiro mito do sobrevivencialismo, que é bastante comum e que é bastante divulgado na internet pela mídia, é que o preparador ele precisa ser rico. E eu entendo a raiz dessa confusão. Este movimento, chamado de prepper ou de sobrevivencialista, surgiu basicamente nos Estados Unidos, no século passado, pós Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria. E os americanos têm um grande poder aquisitivo. E eles têm também acesso a bens materiais e tecnologias que muitas vezes os brasileiros, por exemplo, não têm. Mas eu uso esses termos, eu estudo esse movimento americano apenas para me comunicar melhor com você. Mas, na verdade, o que eu admiro e no que eu me espelho é no tipo de sobrevivência que era praticada pelos meus avós. Os meus avós paternos moravam no sítio da Badia, uma currutela que hoje deve ter, sei lá, 3, 4 mil habitantes. Meu pai, inclusive, nasceu em uma casa de pau a pique. A minha avó materna faleceu antes mesmo de meu pai conhecer minha mãe, de Chagas, que é justamente uma doença que é comum nesse tipo de habitação e nesse tipo de região.
O meu avô paterno, ele tinha uma mercearia lá nessa currutela e ele saía de carro de boi para buscar mercadorias em cidades maiores, em viagens que demoravam muitas vezes semanas. O meu tio mais velho e meu pai me contam histórias do tipo, quando meu avô chegava com artigos como, por exemplo, cerveja e Coca-Cola. Cerveja geralmente era Antártica ou a Brahma, e aquela garrafinha KS de Coca-Cola. Esses artigos vinham em caixas de madeira, preenchidas com palha, para manter uma temperatura mais fresca. Não existia refrigeração. Eles não tinham acesso nem mesmo à energia elétrica. E quando meu avô chegava de viagem, que ele trazia essas bebidas, era uma festa. E as pessoas da família, os amigos, iam até a beira do rio para fazer um churrasco, um piquenique, um almoço. Levavam essas garrafas e colocavam dentro do rio para deixar a bebida mais fria para poder ser consumida. Mais tarde, meu avô, depois que a minha avó faleceu, mudou para a capital, Goiânia, para que os filhos estudassem e tivessem um futuro melhor. Inclusive, meus pais passaram pelo processo de hiperinflação que aconteceu aqui no Brasil, década de 80, década de 90. Então, eles sempre tiveram que trabalhar com estoques em casa. Recebiam o salário, já tinham que correr no supermercado e estocar tudo, porque no outro dia o salário já não estava valendo mais, às vezes nem a metade. Os meus avós maternos vieram da Itália no período pós-Segunda Guerra, onde a Europa estava basicamente destruída, para buscar uma vida melhor no Brasil. Eram simples agricultores. O meu avô começou a trabalhar com a família de meieiro aqui em Goiás. Chegava num terreno, numa área rural que estava parada, oferecia para o proprietário: eu entro com a mão de obra, você entra com a água, com o terreno, e a gente racha a produção. E mesmo o meu avô tendo chegado aqui com a mão na frente, outra atrás, e 5 filhos, e só depois que a minha mãe e um outro tio meu mais novo foram nascer. E mesmo trabalhando de meieiro, meu avô morreu em 1988 e ele era dono de fazendas, no plural. Vários imóveis na capital. Meu avô dirigia uma T10, caminhonete, que era bastante requisitada. E na fazenda dele tinha tudo. Tinha uma represa gigante com peixes, criava galinha, pato, porco, cordeiro, boi, ovelha, plantava de tudo. O que ele não plantava, a comunidade rural do entorno plantava. E graças a Deus, mesmo chegando aqui sem nada, ele conseguiu proporcionar para a família uma vida de fartura, trabalhando com a terra. Não podemos confundir a sobrevivência, o sobrevivencialismo e a preparação com poder aquisitivo. Se você tiver poder aquisitivo para ter mais bens materiais,
Claro, pode ser melhor. Mas, antes disso, você precisa ter a mentalidade correta. E a mentalidade correta que eu me espelho é a mentalidade dos meus avós, dos nossos antepassados, principalmente do século passado. Esta resiliência é que precisa ser admirada, esta resiliência é que precisa ser praticada. O sobrevivencialista e o preparador, mesmo se você tirar tudo dele, mesmo que você trancá-la em uma masmorra, ele vai ter o que é mais importante para sobreviver mesmo em situações tão drásticas: a mentalidade de sobrevivência. O segundo mito, o sobrevivencialismo da preparação, bastante divulgado, principalmente na mídia, é que nós somos egoístas acumuladores. Claro, vão existir egoístas acumuladores entre preparadores e sobrevivencialistas, infelizmente. Você vai encontrar esse tipo de pessoa em todos os grupos sociais, como eu falei no começo. Mas eu quero te dar outra perspectiva. No momento de crise, somente os preparadores e sobrevivencialistas vão te ajudar. E por quê? Somente eles vão poder te ajudar, se eles quiserem. Está todo mundo passando fome. A pessoa que não tem 500 gramas de arroz na casa dela vai te ajudar como? Ela vai estar passando fome também. Enquanto que um preparador que tem estoque, às vezes para anos de comida, vai ser a única pessoa que vai poder te ajudar. As outras podem até tentar, podem te dar um incentivo moral, mas não vão poder fazer nada a respeito porque não tem os meios necessários para isso. E eu entendo, e até já acompanhei alguns vídeos, principalmente esses mais recentes de inteligência artificial, que dão a entender mesmo que o preparador é aquele cara que fica escondido num bunker e que não vai ajudar ninguém, inclusive não quer que ninguém nem mesmo saiba que ele está lá. E claro, vai existir esse tipo. Mas eu vou usar um termo agora que, se você ainda não ouviu falar, grave, porque em breve ele vai estar bastante difundido, que é a retribalização. Pequenas comunidades afastadas, autossuficientes, que vão viver basicamente à parte das mazelas da sociedade. E essas pessoas vão se ajudar. E esse ponto é muito importante para a preparação e para o sobrevivencialismo. Comunidades fortes sobrevivem. Comunidades desconectadas e fracas padecem. Tão importante quanto se preparar é ajudar as outras pessoas a se prepararem também. Porque assim você cria linhas, você cria camadas entre você e o colapso social. Tão importante quanto você entender do ambiente à sua volta e ajudar as outras pessoas a entenderem também. Porque assim você cria linhas, você cria camadas entre você e a degradação ambiental. E tão importante quanto garantir a sua liberdade é você ajudar as outras pessoas a garantirem a delas também. Porque assim você vai criar linhas, barreiras entre você e a tirania. Existe mais ou menos uma cronologia.
A pessoa começa a juntar equipamentos em uma mochila. Logo depois, ela começa a armazenar recursos na sua casa. Depois, ela passa para um próximo estágio, que é conseguir um terreno rural mais afastado, onde ela pode ser autossuficiente de água, de alimentação, de segurança. E geralmente só no final as pessoas vão pensar na comunidade. Mas na verdade você deve começar pela comunidade. O local onde você vive e a comunidade do seu entorno é que vai determinar se você vai sobreviver ou não. E justamente porque eu acredito que tão importante quanto me preparar é ajudar as outras pessoas a se prepararem também, eu publiquei vários livros e artigos na área de sobrevivencialismo e preparação. E esse também é um dos objetivos aqui do Meio de Sobrevivência, do canal no YouTube. Só que acontece que aqui no canal o processo é bem mais lento, até porque eu dependo da plataforma para que eu consiga contar uma história e consiga transmitir o conteúdo e dar a minha contribuição para justamente outras pessoas que eu nem conheço estarem também mais preparadas. Para você ter uma ideia, apenas o livro O Básico para Não Ser uma Presa Fácil, eu tenho uma planilha com mais de 200 vídeos preparados. Basicamente, eu vou demorar anos para vir aqui através dessa mídia transmitir o conteúdo. E nos livros e artigos, você pode pegar o conteúdo na hora, que vai ser trabalhado durante anos, e pode ter acesso a ele antecipadamente. E basicamente em uma semana ou duas, você já está bem mais preparado, principalmente do ponto de vista da mentalidade. O terceiro mito do sobrevivencialismo e da preparação. Eles são todos radicais, extremistas, que é outra visão bastante moderna. Como eu disse, esse movimento surgiu nos Estados Unidos em época de Guerra Fria, uma polarização ideológica gigantesca. Mas na verdade, de fato, não é bem assim que acontece. Eu conheço sobrevivencialista de esquerda, de direita. Eu vou dar o exemplo aqui do meio de sobrevivência. Eu trabalho com o que eu chamo de sobrevivencialismo ambiental. Mesmo antes de começar o canal, eu já havia publicado o livro. Várias pessoas chegaram em mim falando, mas isso não vai dar certo. Sobrevivencialismo, extrema direita. Ambientalismo, extrema esquerda. Como que você vai juntar? Você vai acabar irritando os dois lados. E realmente eu pude observar isso aqui no canal, ou pelo menos eu acho que é isso. Eu publiquei um vídeo onde eu falo mal do Estado. E esse vídeo foi um dos únicos 2 que tiveram um desinscrito. Eu não sei se foi exatamente por isso, pode acontecer por 1000 motivos, a pessoa pode ter clicado sem perceber, ou pode ter decidido desinscrever do canal, porque não estava mais afim de acompanhar e queria se inscrever em outro. Pode ser isso, mas é muita coincidência. Justamente no vídeo eu falo mal do Estado, vem uma pessoa se desinscreve. Então o que eu imagino? A pessoa começou a acompanhar o canal porque eu falava de meio ambiente geralmente é associado à esquerda, mas aí quando ele assistiu um vídeo e viu que eu era contra o Estado, ele se desinscreveu porque imaginou que eu devia ser então da extrema direita. E aconteceu isso em outro vídeo. Recentemente eu publiquei um vídeo
sobre lixo na trilha, sobre o que você fazer com seus resíduos. Eu estava fazendo uma trilha, encontrei uma sujeira, catei esse lixo e acabei aproveitando a oportunidade para explicar para as pessoas o que fazer com cada resíduo e o que as pessoas podem fazer para contribuir com a educação e a conservação ambiental. E novamente esse vídeo teve um desinscrito, apenas um, mas aconteceu. Como eu disse, pode acontecer por vários motivos, mas eu acabei ficando desconfiado que foi justamente o contrário. Opa, ele está falando de sobrevivencialismo, então ele deve ser de direita. Opa, mas agora ele está falando de ambientalismo? Não, então ele deve ser da extrema esquerda. Bom, eu conheço sobrevivencialistas que são de esquerda e eu conheço ambientalistas que são de direita. Inclusive esses ambientalistas de direita nem são sobrevivencialistas. Inclusive os sobrevivencialistas de esquerda nem são ambientalistas. Não ligam para o meio ambiente. Esse é um tipo de preconceito que vem sendo muito divulgado. E eu queria deixar bem claro para vocês que o meio de sobrevivência está fora dessa discussão. Essa discussão, para mim, é totalmente irrelevante, secundária. Eu não defendo o Estado, mas eu também não defendo nenhum político, nem aquele que quer acabar com o Estado. Eu acredito que o seu posicionamento político você transmite através das suas ações e não com militância. E eu acredito que, inclusive, essa é uma tática das pessoas que detêm posições de poder no Estado, de colocar as pessoas para brigarem por uma ideologia importada que nem faz parte da nossa cultura. O quarto mito do sobrevivencialismo é que o preparador, principalmente no YouTube, ele é um mercenário. Ele está tentando causar o medo, o pânico para conseguir vender os seus equipamentos. E acontece? Sim, acontece. Infelizmente até mais do que deveria. Mas a maioria não é assim. E agora que eu tenho esse canal aqui no YouTube, era uma coisa que eu já desconfiava, mas agora eu posso verificar na prática. E o problema de produtores de conteúdo mercenários que só ficam fazendo propaganda de produtos na internet não é culpa apenas dele, porque essa é a cultura que nós vivemos hoje, a cultura do consumismo. E as plataformas, elas favorecem esse consumismo. Se as pessoas estão comprando produtos, elas ganham mais dinheiro. Mas isso também é culpa das pessoas que acompanham esses produtores. Talvez não culpa sua, talvez você não seja assim, mas a massa é. E eu vou te dar um exemplo. Se eu faço um vídeo aqui no canal sobre faca, ele dá milhares de visualizações, eu tenho vídeos com mais de 20 mil visualizações, um canal com 2.800 inscritos. Mas se eu faço um vídeo sobre a filosofia anti-apocalipse do sobrevivencialismo, se eu faço um vídeo tentando demonstrar para as pessoas que preparação é liberdade, que sobrevivencialismo é sobre medo, é sobre coragem, esse vídeo pega 200 visualizações. Então, o produtor de conteúdo que vive do canal, ele não tem outra opção. O público quer que fale sobre equipamentos e o público só quer comprar equipamentos. Todo o público? Não, claro que não, mas a maioria esmagadora. E a audiência acaba determinando, na maioria dos criadores, o rumo que ele vai tomar com o seu canal.
com a sua rede social. Isso é só um fato. E eu vejo vários produtores que reclamam da mesma coisa. Mas eu faço um vídeo sobre faca, bomba. Eu faço um vídeo sobre um assunto que é muito mais importante e deveria ser muito mais interessante para a comunidade, e ele flopa. E aí cria-se um dilema. Muitas pessoas entram aqui no canal Meio de Sobrevivência e acabam me elogiando justamente por não falar de produtos, ou pelo menos da venda de produtos. E realmente não é o objetivo do canal, por isso que eu não faço. Não vejo problema nenhum do produtor também indicar produtos que ele confia e ele também ganhar dinheiro no processo, até para ele conseguir manter o canal, porque todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar uma grana. E você ficar aqui tocando um canal, fazendo pesquisas, despejando um monte de conteúdo e as pessoas não se interessarem, aí depois você faz um vídeo sobre uma faca chinesa e ele bomba, adivinha o que vai acontecer? Então quero deixar essa reflexão para as pessoas pensarem nisso. Muitas vezes é o seu próprio comportamento que determina se o produtor de conteúdo preferido que você tem vai mudar de caminho e vai passar a vender coisas na internet, justamente porque se ele buscar uma outra forma de produzir o conteúdo, ele não vai receber atenção. Aqui no Meio de Sobrevivência eu tenho minha profissão, eu pego o meu tempo livre para trabalhar com os vídeos, eu tenho meus livros, então realmente eu não preciso lançar mão de vendas de equipamentos. Mas mesmo assim, apesar de eu receber elogios de algumas pessoas por essa postura, eu faço um vídeo de faca, ele dá 10 mil visualizações e eu recebo, sei lá, 200 comentários. Ô, bota um cupom aí pra gente. E isso gera distorções, porque aí você vai ver um cara que se diz preparador, se diz sobrevivencialista, tem uma coleção de 50 facas em casa, mas não tem um todinho, um miojo na prateleira se tiver uma crise. Mas eu acredito que o produtor de conteúdo ele deve tentar continuar produzindo esses vídeos de valor. Tem um ditado que eu citei aqui no primeiro vídeo aqui do canal, que é bem usado aqui na roça, que é o seguinte: você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode obrigar o cavalo a beber. Beber a água é uma decisão só dele. O quinto mito do sobrevivencialismo da preparação: eles são antissociais. Realmente, somos mesmo. Esse eu nem sei por que está aqui na minha lista como um mito. Mas, brincadeiras à parte, as pessoas deturparam completamente o conceito de ser social. Se eu sou uma celebridade, tenho milhões de seguidores no Instagram, mas sou aquela pessoa que no privado ninguém suporta conversar comigo, eu sou uma pessoa super social. Agora, se eu sou uma pessoa que gosta de ficar mais na minha, não gosta de aparecer, não gosta de me expor muito, tenho poucos amigos, convivo basicamente com a minha família e os vizinhos, nossa, que pessoa antissocial. Então, quer dizer, se eu vou num show numa cidade, uma multidão gigante, uma banda, um artista que está recebendo dinheiro público, ainda me cobrando um ingresso, e eu vou lá encontrar com um monte de pessoas que eu não tenho identificação nenhuma, totalmente estranhas, um monte de merda pode acontecer. Opa, essa pessoa é social. E o sexto mito do sobrevivencialismo é que os preparadores são conspiracionistas anti-Estado. Bom, anti-Estado eu acho que está certo, né? Conspiracionista, usando aí da forma pejorativa, talvez não. Mas eu vou te dizer uma frase aqui
que você pode tirar dos ensinamentos de Platão e Aristóteles. A democracia só funciona quando todos se conhecem. Você até consegue administrar um condomínio, onde você vai ter um gestor, vai ter um orçamento, as pessoas estão morando ali, se conhecem e podem fiscalizar o processo de administração desta área e desses bens públicos, mas você nunca vai conseguir fazer isso a nível nacional, principalmente num país tão gigante, continental como o Brasil. Isso é simplesmente inviável. E a história nos conta isso. E o sétimo mito, o sobrevivencialismo da preparação. Nós somos alarmistas apocalípticos. E eu consigo entender a raiz desta confusão. Mas, na verdade, assim como eu, inclusive escrevi uma coleção de livros sobre a filosofia anti-apocalipse, como eu vejo o sobrevivencialismo como um estilo de vida que, se adotado pelo número suficiente de pessoas, pode inclusive evitar o apocalipse. Assim como eu, existem várias pessoas, e eu diria que inclusive é a maioria. Você usa o apocalipse como objeto de estudo. Tenta se preparar para ele, mira no apocalipse, mas acerta o seu dia a dia, melhora a sua vida hoje, agora. E se o apocalipse nunca acontecer, ótimo, porque nós nos preparamos para o pior, mas esperamos o melhor. E eu vou te dar um exemplo. Se eu estou preparado para um apagão energético global, para ter em minha propriedade energia elétrica, se esse apocalipse nunca acontecer, até porque a possibilidade é pequena mesmo, o dia que tiver uma falta de energia na minha casa de uma semana, e isso acontece basicamente no Brasil inteiro, em várias épocas do ano, eu vou estar preparado para isso. Se eu tiver um estoque de água, o dia que eu abrir a torneira e a concessionária não tiver mais enviando água para mim, eu não vou morrer de sede até que o abastecimento seja restabelecido. E se eu tenho estoque de alimentos e acontece uma greve de caminhoneiros que dura uma semana e tudo nas prateleiras do mercado desaparece, eu não passo fome até o sistema de logística ser reestabelecido. Mas me diz aí nos comentários, tem algum outro mito que você gostaria que eu também trouxesse aqui para a gente desmistificar? Eu não coloquei nessa lista, são vários, né? Eu escolhi aqui o que eu acredito ser os principais. Gostaria muito de saber a sua opinião. E se você tem interesse de manter a sua mente afiada, eu te convido a conhecer meus artigos e livros que estão disponíveis aqui na página do canal. Tem muita informação interessante para te ajudar em sua jornada de preparação, inclusive para te ajudar a desmistificar essas lendas com seus amigos, com seus vizinhos, com a sua família, o pessoal do seu trabalho. E eu abri agora o clube de membros aqui do Meio de Sobrevivência. Se você tiver interesse de ter um contato maior comigo, participar mais do processo criativo dos vídeos, dando sugestões e contribuições, além disso, dar uma força financeira aqui para o canal, essa seria uma excelente opção. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui e não se esqueça, como sempre, você não precisa ser
uma presa fácil.